Mais uma semana em que a gente segue acompanhando a situação em Israel, que está em guerra com o grupo terrorista Hamas. Dessa vez, nossa ideia é falar sobre a opinião pública israelense, a percepção da população sobre o ocorrido e, claro, atualizar você, ouvinte, das últimas notícias. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou a Amanda Hatzira, pesquiso temas ligados à cultura judaica, sociedade israelense, estudo psicanálise. E, bom, você que está acompanhando todos os conteúdos do IB, né, sabe que a coisa está bem complicada. Em Israel já são mais de 1.300 mortos, quase 4.000 feridos e 70.000 refugiados internos, ou seja, pessoas que perderam as próprias casas. Em Gaza, o número de mortos nesta segunda-feira, dia que a gente está gravando, 16 de outubro, está em 2.700. Hoje, a gente conversa com o historiador João Miragaia, que é colaborador do IB e especialista em fios no Twitter, faz fios maravilhosos, e mora em Israel desde 2009. João, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer te receber aqui no podcast. Muito obrigada por reservar um tempo aí para falar com a gente no meio, né, dessa turbulência toda. Obrigado, Amanda. Obrigado, Anita. Bom, é sempre um prazer, apesar da situação complicada, é sempre bom estar aqui. Bom, vamos lá então. João, eu queria começar perguntando como que você tá, né? Porque acho que essa é a ideia para hoje, né? E eu acho importante a gente abrir espaço também para saber como que tá rolando, né, essa percepção de alguém que tá aí, vivenciando o dia a dia, né, dentro de tudo que tá acontecendo, como que você tá, você, sua família, vocês estão bem? Como que tá o clima por aí? Bom, Amanda, primeiro de tudo, obrigado por essa pergunta, porque, enfim, é uma pergunta que raramente alguém faz. Todo mundo sempre pergunta antes das conversas serem gravadas, né? Vocês estão sendo, em geral, atenciosas com isso e mostrando solidariedade, mas durante a entrevista essa não é uma pergunta que se faz normalmente. Olha, eu posso responder muito por mim, porque cada um aqui vive de uma maneira diferente essa realidade louca, né, que a gente está passando aqui agora. Louca e triste, acima de tudo, né? A gente estava conversando agora com a Anitta antes da gravação, e todo mundo aqui conhece alguém que foi morto, ou alguém que está sequestrado, enfim, no mínimo alguém que passou por uma situação de muito desespero no sábado passado, né, no sábado retrasado já, no fatídico 7 de outubro, quando aconteceu o maior ataque à população de Israel civil da história do país, né? Então, o país está inteiro em pós-trauma. E, enfim, a minha esposa Miriam trabalha com grupos de reabilitação por pós-trauma, e a verdade é que eu nunca vi a Miriam trabalhando tanto quanto nesses tempos, que ela está preparando programas para quando isso acabar. Porque a perspectiva é de que o pós-trauma em Israel, enfim, coletivo, seja algo, enfim, não sei, imensurável, uma coisa que a gente realmente não está preparado, talvez, na medida do que foi a guerra de independência do país, talvez, né? E isso se mistura também por exemplo, com a questão militar, né? Com as respostas que Israel está dando, mas eu não vou entrar nesse tema agora, por caso a gente entra depois. Então, como eu tô com isso? Olha, a verdade é a seguinte: escrevendo tanto no Twitter, tá participando de tantas transmissões, e tá trabalhando também, porque eu trabalho com turismo. A empresa que eu trabalho, nos primeiros dias, eu só tive que cancelar programas, e depois a gente começou a organizar voos humanitários, enfim, sem fins lucrativos. O dono da empresa, simplesmente, ele tem uma presença muito forte na comunidade do México, e em conjunto com a comunidade judaica do México, ele, enfim, arrecadou dinheiro para pagar voos que tiram mexicanos de Israel, e nos mesmos voos trazem israelenses para cá, que estão morando no México e que querem estar aqui nesse momento, especialmente os que receberam o Tsav Shmone, que é a carta para alistamento, né, para servir como reservista, né? Então isso me ajuda um pouco a lidar com a situação. Eu estar com a cabeça sempre ocupada, né? E não que a gente não sinta, até porque sábado aquelas cenas foram muito chocantes, mas eu, por exemplo, não ligo a televisão. Todos os vídeos que eu vi foram nas redes sociais. Eu não ligo a televisão para ver, porque a televisão, enfim, porque me faz mal, respeito quem liga, mas não é o meu caso. Eu me informo pelo jornal escrito, por podcast, e vez ou outra por rádio, e mesmo assim rádio também às vezes é muito complicado. Eu não tenho de verdade estômago para escutar as famílias dos mortos falando, nem dos sequestrados. Às vezes você acaba se deparando com uma situação dessa, mas eu não consigo lidar com isso bem. Enfim, então, e trabalhar, e estar presente, estar explicando para as pessoas, e estar transmitindo o que está acontecendo aqui é uma maneira que eu tenho de conseguir lidar com isso sem que me abale muito. Agora, é impossível separar tudo isso do ambiente do ambiente de tensão que a gente vive aqui, porque eu vivo no norte do país, né? Então
por um lado, eu me dei bem com essa situação, porque os ataques eles quase não chegam aqui. Até agora foram 2 sirenes na região que eu moro, né? E, enfim, foram 2 suspeitas que foram infundadas de drones que teriam ocupado o espaço aéreo israelense, mas que eram somente suspeitas, aparentemente, né? Se não foram só suspeitas, enfim, o exército conseguiu derrubar esses drones e aí a gente ainda não sabe que não eram só suspeitas. Mas aqui não soou nenhuma sirene de bomba, aqui a gente não teve invasão de terroristas, porque eu não estou colado na fronteira, eu estou a 30 quilômetros da fronteira, então eu tenho essa sorte. Mas eu não paro de escutar, justamente agora não tá acontecendo, mas o normal do meu dia a dia, talvez 20 horas por dia, eu escuto o barulho dos caças aqui, ou de helicópteros, incessantemente. Tem soldados que que estão aqui no Moshav, onde eu moro, que estão se turnando para fazer patrulhas aqui pelo norte, né? E a gente vive essa tensão de um possível confronto com o Hezbollah a qualquer momento, né? Então, tem essa primeira questão, né, da tensão. E a segunda enfim, não é nem a tristeza, porque a tristeza eu acho que ela vai e volta, mas é a falta de motivação para você encarar a realidade quando você pensa no futuro. Porque todos os outros conflitos que a gente viveu, a gente sabia como eles iam terminar e mais ou menos quando eles iam terminar. E dessa vez, eu não sei como isso vai terminar, nem quando isso vai terminar. E isso deixa a gente numa situação de insegurança, de ansiedade, enfim, que maltrata, sabe? Que realmente é muito complicado lidar com isso. Então, assim, a gente tem essa tensão, esse medo, né? E de que possa acontecer uma coisa pior do que está acontecendo, e uma situação de frustração, ansiedade, insegurança, por não saber o que vai, enfim, como é que vai ser o país daqui a 6 meses, né? Se a gente vai poder voltar a ter a vida que a gente tinha antes, ou não. E eu, particularmente, nesse aspecto, não estou muito otimista em relação ao futuro a curto, médio prazo de Israel. Enfim, então essa é a minha sensação, né? Respondendo a tua primeira pergunta. Eu acho que é um momento importante de ter empatia, né? Então eu acho que é importante que a gente ouça o João para além do cara dos fios no Twitter, o João para além da pessoa que está informando. Mas é isso, né? O João enquanto ser humano vivendo nessa situação. E, em geral, João, aqui na diáspora, você tem trabalhado bastante, né, com a diáspora, dá para a gente dizer que tem um clima de muita tristeza e uma comoção muito grande, enfim, 99% da comunidade judaica. Como que você está sentindo o clima entre a população israelense, em geral? A população israelense, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não posso fazer avaliação sobre outros povos do mundo, né? Eu morei um pouco na Argentina, morei um pouquinho no Canadá, 2 meses enfim, muitos anos eu morei aqui no Brasil e aqui em Israel e no Brasil, né? E em situação de guerra eu só vi Israel, e uma situação como essa principalmente. Agora, também quando não é situação de guerra, aqui em Israel a gente tem uma situação de solidariedade mútua que é muito bonita no país. E é muito legal ver como as pessoas... existe uma expressão em hebraico, que é a mesma expressão para se alistar, né? Que é leit gayes, né? Como as pessoas se alistam, né? Para ajudar os outros e para fazer trabalhos que essa cidade precisa, né? Por exemplo, você tem esse grupo de soldados que está passando um tempo no Moshav que eu moro, e as pessoas se revezam para fazer comida para eles, né? Organizam para as crianças fazerem cartinhas para eles, enfim, para prestar solidariedade e apoio. Enfim, oferecem suas casas para eles dormirem de tarde, tirar um cochilo, ou porque eles têm seus sacos de dormir, seus colchões, ou para tomar banho, enfim, convidam para os jantares de Shabbat. Isso é o que estou vendo aqui no meu microcosmo. Agora, tem uma série de grupos que estão ajudando os evacuados do Otef-Aza, né, do cinturão de Gaza. Tem uma série de pessoas que estão prestando serviços psicológicos para pessoas que estão numa situação de estresse pós-traumático profunda, voluntariamente, enfim. Tem uma rede de apoio muito grande que a sociedade civil se organiza para fazer, fora os serviços médicos voluntários, né, como o Zaka, que é o que a gente mais está vendo atuar agora. Está vendo muitos setores da sociedade se mobilizando para ajudar uns aos outros, isso nem falar, obviamente, nos reservistas que estão se preparando para entrar na guerra a qualquer momento, ou já na guerra, né? Agora, enfim, mudando de tópico nessa mesma pergunta, Israel estava muito dividido antes da guerra, né? O país, enfim, o governo atual, Netanyahu especialmente, né? Essa obra dele e dos marqueteiros dele, dividiram a população entre a direita nacionalista e os judeus tradicionalistas, e
a centro-esquerda secular e os árabes, né? E essa divisão que ele causa na sociedade tinha um ar de criminalização também do outro lado, que não é a direita tradicionalista religiosa, enfim, que estava fazendo muito mal para o país. Ele tinha perdido a maioria dele do apoio por conta enfim, das consequências dessa divisão e dessa reforma judicial que ele estava tocando, o governo dele, no caso, antes da guerra. E a gente estava vendo um ódio gratuito muito grande na sociedade israelense e, enfim, estava reproduzido em vários setores, em vários meios, né? E agora a gente tem canais de rádio e de televisão que são disseminadores de ódio, de fake news, como o Canal 14 e a Rádio Galei Israel, enfim, que são basicamente, continuam sendo, na verdade, até durante a guerra, né? E tudo isso estava, enfim, era uma situação muito complicada e muito triste. A guerra, de alguma maneira, ela fez com que muita gente abrisse o olho para essa questão. Ainda tem muita gente que não abriu o olho e tem gente que não vai perceber, não vai se dar conta do mal que o Netanyahu e que o governo anterior estavam fazendo para a sociedade israelense de uma maneira geral. Como eles conseguiram despedaçar a sociedade israelense em vários aspectos, né? E essa situação está conseguindo reconstruir a sociedade. Então, ainda tem esses que acusam a esquerda de serem os culpados pelo conflito, até porque, enfim, já é o único país do mundo que a esquerda não está no poder há mais de 20 anos e continua sendo culpada por tudo de ruim que acontece no país, né? Mas a maioria da população parece que parou de comprar essa narrativa esdrúxula, enfim, porque alguma coisa não funcionou aqui. E essa coisa, e você não, enfim, isso que não funcionou aqui foi muito traumático. E estava todo mundo vendo quem estava por trás disso, né? Então, 2/3 da população já está consciente de que a gente precisa de muito mais união e muito menos separação. Enfim, a sociedade ela precisa muito mais trabalhar em conjunto do que se separar e criminalizar o outro lado. Então, essa é uma parte, talvez a gente possa tirar alguma coisa positiva dessa situação. Enfim, eu falo isso, enfim, sem nenhuma alegria, né? Porque a situação ainda é muito negativa, né? Pelo menos essa consciência da sociedade de que existem responsáveis por tudo isso que está acontecendo agora. Só que essa consciência ela tem diferentes níveis de percepção, né? Tem uns que percebem que essa separação causou a imagem de que Israel está fraco para que os inimigos atacassem. Tem outros que percebem que enfim, que essa separação realmente deixou o país mais fraco para que ele fosse atacado. E tem gente que percebe que todo o método de administrar o país que a gente viu acontecendo nos últimos 14 anos, né, toda essa maneira, todo esse modelo de administração do conflito, enfim, de criminalizar o outro lado, foi o que gerou essa situação que a gente está vivendo agora. Então, enfim, a população ela se vê mais unida agora, e eu acho que a tendência é que isso se fortaleça ainda mais. Mas, como a situação é de guerra e de uma guerra sem precedentes, pelo menos nesse estilo que a gente está vivendo agora, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? E tudo pode mudar de repente, né? Outras forças participam dessa guerra. Enfim, se a gente vive outro trauma durante essa guerra ainda pior do que o primeiro, Hasbe Halila, tipo, que a gente não viva esse jeito nenhum, mas enfim, a gente não pode prever o futuro, lamentavelmente. O presente está dando para a gente esse cenário, mas, enfim, quanto tempo ele vai durar, eu não sei. Sim, eu espero que a gente consiga importar de alguma forma essa consciência e também rede de solidariedade com a mesma capacidade que a gente tem de importar o conflito, porque é impressionante como a gente aqui da diáspora sente, né, bem, nas redes sociais, por exemplo, né, o que está pipocando de antissemitismo, né, expressões de antissemitismo, né, disfarçados de antisionismo, enfim. E recentemente, né, falando em rede social, João, você fez um filme mostrando que muitas pessoas estão com raiva de ministros do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? Eu achei assim, esse filme é muito bom, assim, para quem está ouvindo a gente, recomendo que procure esse filme, veja essas manifestações de como a população tem se manifestado, tem manifestado insatisfação, né? Tem realmente encontrado, direcionado, né, responsabilidade de uma forma muito consciente. Então, eu queria que você comentasse, João, como que a política tem se misturado, né, no meio disso tudo com o sentimento das pessoas aí em Israel. Olha, para começar, desde que a gente lançou aquele fio na página do IB, a gente já tem mais outros 2 vídeos também espetaculares de outros 2 ministros sendo, enfim, atacados é a palavra, né? Um deles é mais ou menos atacado, a outra é a Orit Struk, é o vídeo de hoje. Ontem foi com o Israel Katz, que foi visitar
um kibutz, né, na região do Otefasa enfim, o segurança do kibutz não deixa ele entrar e diz, sai daqui, não sei o que você está fazendo aqui. Quem tá aí? Eu quero saber quem é que tá aí. Ele fala, o ministro Selecai. Então, tudo ver quem tá aí. Ele baixa o vidro e o cara fala, sai daqui agora, você é responsável por tudo isso, não tem vergonha de aparecer aqui, perdeu teu tempo, dá meia volta e vai embora. Aí o segurança sai e começa a tentar intimidar o cara, e isso é via de regra, acontece sempre. Sempre os seguranças dos ministros vão para cima dos manifestantes, e aí e esse cara fala, você não toca em mim, sai daqui, eu não sou teu amigo, você não toca em mim, dá a volta no carro e vai embora, ele não vai entrar aqui, não tem permissão. Enfim, e hoje foi com a Ulrike Strunk, que é uma das mídias mais radicais, que estava comemorando praticamente o atentado, não comemorando, enfim, rindo nem nada disso, mas é que estava usando o atentado para repetir o mantra dela de que Israel tem que reocupar Gaza e reconstruir as colônias em Gaza, né? Enfim, ela foi até Eilat para ver os evacuados do Etefasa e ela foi expulsa do hotel que ela foi visitar lá por alguns moradores que gritaram com ela até ela ir embora, né? E isso, assim, isso está acontecendo o tempo inteiro. E tem uns que não dão as caras, que realmente não vão a público. E uns não, tem muitos, né? Tem uns que eu até admiro a coragem deles, como o Nir Barkat, como ministro da Indústria e Comércio, que aparece no Fio, inclusive, ele vai em tudo. Ele continua indo, continua dando as caras, né? Ele ainda não abriu a boca e falou a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Né? Não dessa maneira, pelo menos. Mas ele escuta as pessoas em silêncio, não discute, não debate e vai, e continua indo. Mas a maioria se esconde, porque eles estão totalmente desconectados da realidade. Eles acham que, enfim, esses que estão indo, né, que eles estão no mundo do Canal 14, que transmite Israel como se fosse as Mil Maravilhas e o governo como a coisa mais popular do mundo, quando, na verdade, as pessoas estão com ódio mortal do governo. Todo mundo? Não. Tem um terço das pessoas que votaria nos mesmos partidos que estão nessa coalizão. Hein? Enfim, nos assentamentos, essas pessoas são bem recebidas ainda, né, do lado da Cisjordânia, nos assentamentos judaicos lá. Mas em muitas regiões do país, as pessoas não querem ver nenhum ministro do governo nem pintado de rosa. E as pesquisas também estão mostrando isso para a gente. Né? O Maari fez a primeira pesquisa eleitoral, tem 3 dias, mostrando que a coalizão cairia de 64 cadeiras para 42. Mas outras pesquisas de opinião foram feitas também sobre a popularidade do Netanyahu, ou se as pessoas acham que ele deveria deixar o cargo, e é mais da metade da população que acha que ele tem que deixar o cargo agora, o cargo no meio da guerra. Isso também é sem precedente. Ninguém pediu a renúncia da Golda no meio da guerra de Yom Kippur. E o Netanyahu, as pessoas querem que ele saia agora. E essas pessoas que estão pedindo a renúncia do Netanyahu, urgente, elas têm razão. Não só porque o responsável, que é um dos argumentos que é usado, inclusive foi o próprio Netanyahu disse depois da Segunda Guerra do Líbano, né? O responsável pelo desastre não pode ser o responsável pela reconstrução do país. O responsável pela destruição não pode ser responsável pela reconstrução. Mas porque o Netanyahu, ele segue sendo responsável pela destruição do país no dia a dia. Ele segue pensando em política. Ele desautorizou o governo a negociar com a principal organização social de moradores da região do Cinturão de Gaza, porque o líder deles participou das manifestações contra a reforma judicial. Então, ele não dialoga com a população atingida pelo atentado por questões políticas. O Netanyahu, ele aparentemente, ele nega, né, mas as evidências são muito grandes, ele se reuniu, essa história é um absurdo, ele se reuniu com a organização das famílias que têm parentes sequestrados, e no meio da reunião, de repente entrou uma pessoa que ninguém conhecia, com um discurso muito estranho, dizendo que, no final da reunião já, na verdade, dizendo, primeiro-ministro, a gente sabe que a situação das nossas famílias é muito complicada, mas a gente vai apoiar você, a decisão que você tomar, porque a gente sabe que a guerra com o Hamas é o mais importante de tudo. Ninguém conhecia, depois foram saber que existia uma outra organização chamada Fórum das Famílias com entes sequestrados, que tinha só 4 famílias, das 199 famílias, já tinha 4 famílias, e que, de repente, o líder desse grupo é ligado à organização Roneino, que é uma das organizações que apoia as ações dos colonos mais radicais na Cisjordânia, que oferece, por exemplo, o serviço de defesa judicial gratuita para os colonos que promovem ataques contra as aldeias árabes. Então, o Netanyahu está metendo política na organização enfim, das famílias com sequestrados, está metendo política na reconstrução do cinturão de Gaza, está metendo política na questão da Asbará, né, da explicação que Israel vai dar sobre o que está acontecendo. Ele colocou o porta-voz do Likud para estar nas reuniões. Não é uma questão partidária, é uma questão governamental, republicana. A mensagem para o país. Então, obviamente que o porta-voz do partido dele está interessado em manter, em construir uma posição, enfim, uma imagem positiva do partido e do primeiro-ministro. E ele colocou essa pessoa numa reunião
enfim, que não existe absolutamente nenhuma prerrogativa para que essa pessoa esteja presente ali. Está preocupado com política pequena, e cada dia que ele está no poder, que a gente vê que tudo que preocupa ele é se manter no poder depois que isso acabar, é um perigo existencial para Israel. E Deus sabe quais são as medidas que ele vai tomar pensando na popularidade dele durante essa guerra, o que é assustador para quem está aqui. Então, eu estou com esses mais de 50% da população que acha que ele tinha que ser afastado agora. Agora, se você me perguntar se acha que isso vai acontecer, não, eu não acho que isso vai acontecer. Eu vou até aproveitar, João, que tem muitas análises aqui na diáspora de que Netanyahu acabou. Acabou, que esse foi o ponto final na carreira política dele. Queria saber se você concorda, porque como você falou, né, Golda Meir acabou depois da Guerra de 73, mas as reações talvez não tenham sido tão negativas quanto têm sido com o governo Netanyahu. Você realmente acha que já foi, que a carreira política dele vai para o buraco agora? Olha, eu acho que o Netanyahu, ele já estava acabado antes dessa guerra, ok? Que o tempo dele estava contado. Esse provavelmente seria o último mandato dele. Agora, por exemplo, a Golda Meir é um caso muito emblemático para a gente entender, né? A Guerra de Yom Kippur, todo mundo tem como o divisor de águas entre o controle trabalhista, enfim, sobre a política israelense, né? Sobre a hegemonia trabalhista, que foi entre 40, na verdade, a gente pode dizer que foi entre 33 e 77, porque nas próprias eleições da Organização Sionista Mundial, né, o Partido Trabalhista ele ganhou todas as eleições desde 33. Então, foi uma hegemonia de quase 50 anos. Todo mundo tem a Guerra de Yom Kippur como a linha divisória de águas. Agora, é interessante a gente ver que 2 meses depois da Guerra de Yom Kippur teve eleições em Israel. E quem ganhou? A Golda. Ela, 2 meses depois da guerra, foi eleita, e 1 mês depois de ela ser eleita, ela renunciou, porque a pressão foi muito forte. E aí assumiu o Rabin no lugar dela, que já era um deputado do Partido Trabalhista nesse momento. E o Rabin governa por 3 anos, e aí o governo cai, por circunstâncias diferentes da que a Golda caiu, e aí entra no poder o Likud, e salvo durante poucos anos, né, entre 92 e 96, e entre 99 e 2000, o Partido Trabalhista não voltou mais ao poder, não pelo menos comandando a coalizão, né? Então foi uma reviravolta aquilo ali. E pode até ser que o Netanyahu ganhe uma sobrevida depois da guerra por um curto espaço de tempo, ainda que eu acho pouco improvável, pelo menos de acordo com o cenário atual, mas é muito claro que a carreira política do Netanyahu ela chegou ao fim. Ele não tem mais condições. Ele não tem mais a confiança da população, ele não tem projeto para vender para a população de que pode dar certo o que ele quer fazer. Pode vir coisa pior que ele? Pode, porque a figura dele está muito afetada. E dos ministros dele também, da coalizão de maneira geral também. Mas pode vir coisa pior que ele, né? Enfim, guerra nunca traz coisa boa, guerra só traz coisa ruim. E quem nasce das guerras, em geral, enfim, são mudanças radicais. E atualmente todas as alternativas que, enfim, ao Netanyahu e ao seu grupo político são alternativas muito moderadas. Então, o único lado que apresenta alternativas radicais hoje em dia em Israel é quem está à direita do Netanyahu. Então pode acontecer algo pior, mas o Netanyahu seguir no poder, enfim, eu acho muito improvável. Ele vai tentar, depois que essa guerra acabar, provar para a população que ele vai ser a pessoa que vai reconstruir o país, que ele é a pessoa ideal, com a experiência que ele tem. E isso, obviamente, que ele não vai assumir responsabilidade, porque ele nunca assume responsabilidade de nada, mas eu acho difícil que a população dê esse crédito para ele, eu acho difícil que a população deixe ele respirar depois dessa guerra acabar. Mas pode ser que essa guerra dure tanto tempo que as pessoas vão começar a normalizar a situação de guerra e esqueçam que esse governo tem que cair. Como pode ser que essa guerra demore tanto tempo e o governo caia no meio da guerra também. Enfim, são vários cenários que a gente hoje em dia não conhece, porque a gente não sabe o que isso vai virar. Sim, então tudo pode acontecer, né? E João, um ponto que, né, está sendo muito falado aqui na diáspora é a questão dos reféns, né? Eu acho que muita gente tem retomado, assim, revivido o caso do Shalit, né, um soldado israelense que ficou em cativeiro por 5 anos e aí foi trocado por, né, 1.000 prisioneiros palestinos. Enfim, agora acho que as pessoas estão se perguntando, né, e agora, né? Então a gente já sabe que são 199 famílias aí avisadas, né, de que os familiares estão sequestrados pelo Hamas, né, um número, né, grande de pessoas, de crianças, inclusive, sequestradas. Como que isso está sendo tratado em Israel? Como que as pessoas estão falando sobre isso?
assim, a gente começou a ver manifestações das famílias dos sequestrados, né, dos reféns. No sábado, em Tel Aviv, teve uma muito grande, a gente vê nas redes sociais essas manifestações também, mas a gente não vê uma palavra do governo nem do exército, a gente vê uma palavra do Estado sobre a situação dos reféns, né? A gente ainda não conhece os nomes deles, a gente ainda não sabe em que estado eles estão, a gente, enfim, a gente não conhece as suas famílias, o que é uma coisa que é pouco comum, porque a gente conhece as famílias dos reféns mortos, né, do Hamas tem em suas mãos já desde 2014. Essas estão brigando pelos restos mortais de seus filhos. Até agora Israel não fez nenhuma troca, né? E, enfim, pode ser que também porque são muitos, né? Agora, o fato de ninguém do governo via público, e nem do governo nem do exército, nem de nenhuma organização, e falar, olha, a situação dos reféns é essa, a gente tem tantos, a situação que eles estão é tal, a gente sabe quem eles são, e, enfim, e a nossa estratégia é tal. Ou, enfim, a estratégia pode ser que eles não contem exatamente porque pode ser que ela esteja inserida no contexto da guerra, mas a população não tem absolutamente nenhuma informação sobre os sequestrados, okay? E é um fato que são muitos, né? São, sei lá, 199 famílias foram avisadas, pode ser que sejam 300 sequestrados nas mãos do Hamas, da Jihad Islâmica. Pode ser que a minha conta não esteja certa, mas se são 199 famílias, são pelo menos 199 sequestrados, né? A menos que alguns tenham duas famílias, né? Então, mas enfim, ao meu entender, essa é a situação. Não cabe na capa do jornal a foto de todos eles, né? A gente não é o Gilad Shalit, que o adesivo dele estava sendo colado em todos os lugares do país, né? Enfim, não cabe na capa do jornal, não dá para a gente mensurar quem é cada um, a gente não vai saber as histórias de vida de cada um. A quantidade de reféns que o Hamas tem e o Hamas e a Jihad Islâmica tem em suas mãos é muito grande, e qualquer pedido menor do que essa altura de todos os presos que estão em presídios israelenses e fora de Israel, porque tem presos do Hamas, da Jihad Islâmica em outros países do mundo também, e é exatamente por isso que eles mantêm alguns reféns de dupla nacionalidade, né? Ou, ou simplesmente estrangeiros, é pouco, né? Qualquer coisa menos que isso é pouco. Então a relação de 1000 para 1 que a gente viu no Gilad Shalit, ela não existe mais, né? Ela é uma relação enfim, o que o Hamas vai exigir além dessa altura de todos os presos, né? Eu acho que eles vão exigir muito mais, e é óbvio que Israel não vai concordar com soltar todos os presos, muito menos mais do que isso, né? Enfim, e aí você vai fazer o quê? Você vai mandar uma operação para resgatar esses reféns? Então você vai botar eles em risco de vida, né? E a população quer que esses reféns voltem para casa, mas a população também quer que Israel acabe com o Hamas na faixa de Gaza, né? E é um desejo enfim, que é controverso, no mínimo, né? Que ele é hebraico de sauté, que é tipo, como se diz? Incompatível, né? Uma coisa com a outra. Não é exatamente essa a tradução, enfim, me fugiu a palavra em português. Mas então, não dá para você ter os dois. Ou você ataca Gaza com toda a força para acabar com o Hamas, e você sabe que eles vão usar os reféns de escudo humano e que os reféns vão acabar morrendo, ou pelo menos parte deles, ou que você negocia os reféns e mostra fraqueza em relação ao Hamas. Os dois não dá. Agora, a população ela tem o direito de viajar, de ser incoerente e de estar, enfim, de exigir do governo coisas impossíveis. O governo não tem esse direito enfim, de tomar medida baseada no desejo da população, né? Enfim, a população pode sonhar, mas o governo tem que ser realista, e eles têm que explicar para as pessoas. A gente vai fazer, enfim, Israel quando entrou na guerra, na Oferet Hatzukah, né, a operação Chumbo Fundido, em 2008, 2009, né, aconteceu 27 de dezembro de 2008, na faixa de Gaza, foi a primeira das operações desde a desconexão. Um dos objetivos principais dessa operação era resgatar o Gilad Shalit, que estava lá desde 2006. Enfim, e a gente sabia que esse era um dos objetivos da operação. E o Estado foi claro naquele momento. A gente quer resgatar o Gilad Shalit. Enfim, e pode ser que essa operação tenha colocado ele em risco de vida, mas o fato é que a gente tinha ideia do que estava tentando fazer. Dessa vez, a gente sabe se o governo quais são os planos, a gente sabe se o serviço secreto sabe onde está cada um desses reféns ali dentro da faixa de Gaza, a gente sabe se estão todos em Gaza, né? Enfim, a gente não sabe. A gente não sabe essa informação, a gente sabe se estão todos vivos, são todos vivos, enfim. A gente não tem como saber tudo isso. E isso também é muito angustiante, deixa a gente com uma insegurança ainda maior, enfim, e a gente
está perdido nessa situação. Aliás, os planos do governo para essa guerra, eles, quando não são impossíveis, eles são, enfim, enfim, quando eles não são inalcançáveis, digamos assim, eles têm um preço muito caro para serem realizados. E a gente está disposto a pagar todo esse preço, entendeu? Porque a sociedade pode exigir o que for, vingança, expulsar o Hamas de Gaza a qualquer custo, e o que seja. Mas as pessoas que comandam o país, elas têm que ter um mínimo de responsabilidade. E a gente precisa que essas pessoas tragam sobriedade para a população. E não é o que está acontecendo, né? Enfim, eles não podem simplesmente seguir o desejo e a ânsia nacional por vingança, por sangue ou por justiça que seja, e não ligar para as consequências. E não é impressão que o governo não está ligando para as consequências. É um fato que o governo não está ligando para as consequências. O fato é que em 9 dias, a opinião pública mundial ela já deu a volta. A gente tinha a opinião pública mundial toda a favor de Israel, porque o massacre realizado pelo Hamas foi algo do nível de horror, que a gente não está nada acostumado a ver, apesar do mundo não ser nenhuma maravilha. A crueldade, né, os atos, a barbárie que foi aquilo, enfim, a gente estava desacostumado a ver desde o fim do Estado Islâmico, e o governo de Israel conseguiu tomar medidas que o fizeram ser considerado vilão, e a própria mídia internacional está começando a mudar a narrativa, né? E então isso não é responsável, isso não é agir com responsabilidade. João, queria entrar exatamente nesse assunto, né, de como tudo que está acontecendo em Israel está sendo tratado na imprensa aqui no Brasil. Você tem participado de várias entrevistas aqui no Brasil mesmo para falar da situação em Israel, e inclusive em lugares que, assim, precisa de bastante estômago para participar. Como você tem sentido essa diferença na abordagem no Brasil e em Israel para falar sobre o que está acontecendo aí agora? Bom, nesse ponto eu não tenho muito do que reclamar, não. Porque, enfim, na verdade, todos os meios de comunicação que entraram em contato comigo mostraram muito respeito, vários solidariedade à situação do país, e, enfim, e ao massacre, né? Tanto por WhatsApp quanto nas conversas telefônicas anteriores, as entrevistas, no caso das que tenham acontecido. E nesse aspecto eu não tenho do que reclamar. E, enfim, o espaço que me deram na mídia para falar, a gente sabe que, enfim, as entrevistas no Brasil, elas não são entrevistas muito agressivas de maneira geral, né? Pelo menos comparado a Israel. Aqui o entrevistador, enfim, se no Brasil eu acho que falta um pouco isso, aqui sobra, né? Aqui tem demais. Então as pessoas te deixam falar, as pessoas enfim, não te colocam contra a parede. E eu, enfim, eu não represento nenhum governo, eu não estou indo representar basicamente nada, o poder executivo, nem nenhum poder específico. Eu sou, enfim, um cidadão com algum conhecimento um pouco acima da média sobre o tema para falar. Então, eles me respeitam e me tratam de maneira muito educada e correta nesse caso. Sim, teve, dentro dos espaços que eu participei, uma vez ou outra, alguma surpresa inesperada por parte do meio de comunicação, enfim, eu não prefiro deixar para lá, mas em geral foi tudo muito, muito positivo. E eu tô, a verdade é que para mim está me causando estranheza, não só a quantidade de espaço que a gente está tendo, eu digo, o lado israelense da história, e não existe um consenso em Israel, né? E se existe um consenso, eu não estou nesse consenso. Mas o espaço que a gente está tendo, ele é muito, muito superior, está muito acima do espaço que a gente sempre teve. Eu não digo que a mídia é pró-Palestina, enfim, eu não faço esse tipo de avaliação, eu não sou pesquisador dessa área. O que eu digo é que, como alguém que já morou no Brasil, eu não costumava ver pessoas que moram em Israel dando entrevistas na Globo News, nem existia Band News, nem existiam os outros canais de jornalismo das outras emissoras, né? A Globo News era o único, ou nos meios de comunicação convencionais, ou estações de rádio, né, e etc. Eu não via essa participação. Vez ou outra aparecia algum intelectual ou representante da comunidade judaica, ou alguém que morava na fronteira para falar o que pensava. Essa vez isso mudou. E o fato de alguns órgãos de meios de comunicação de esquerda também estarem querendo escutar a nossa visão, óbvio que eles não estão convidando um israelense de direita para falar, né? Estão convidando alguém com uma visão que de alguma maneira possa se assemelhar a deles, pelo menos no que diz respeito à compreensão da questão palestina, né? Mas enfim,
Para mim, isso também é inédito, o espaço que a gente está... Não só o espaço que a gente está tendo, o desejo deles de contar com a gente, né, de escutar o nosso lado. Alguns podem alegar objetivos escusos, eles estão falando isso só para dizer que escutaram alguém, etc. Eu prefiro não acreditar nisso, não, porque de verdade, o momento foi... Enfim, eles foram honestos comigo, a maioria me chamou para voltar, e eu realmente estou surpresa do ponto de vista positivo em relação a isso. Não sei dizer quantos palestinos ou quantos grupos pró-palestinos estão falando, né, nos meios de comunicação, até porque quando eu participo dessas entrevistas, eu não tenho acesso, né, enfim, ao programa que tá sendo transmitido na mesma hora. Então, na hora que acaba a entrevista, corto o meu acesso. Então, eu não sei, às vezes eu pego um pouquinho da parte anterior, a parte posterior eu já não pego. Então, eu não sei como é que é a cobertura de maneira geral. Mas no que diz respeito a mim, eu estou achando tudo muito correto, enfim, muito honesto, e eu não tenho queixas, né? Enfim, a fazer, pelo menos grandes queixas, né? Tem uma questão ou outra só enfim, porque eu sou um pouco implicante também com algumas questões, mas de maneira geral, a verdade é que a mídia brasileira me tratou muito bem. Legal, João, bom saber, né? Algo de positivo nesse sentido. E acho que não dá para falar a mesma coisa do que tem rolado nas redes sociais, né? Porque o que a gente tem acompanhado é uma guerra de narrativas, assim, muito complicada, né? Parece que você, por exemplo, é obrigado a escolher entre se solidarizar com as vítimas do terrorismo em Israel ou com os civis de Gaza. Você não pode... você tem que dicotomizar a situação, né? A gente tá quase tem que colocar um aviso assim, olha, a gente está autorizado, sim, se solidarizar com as vítimas do terrorismo e também com os civis de Gaza, porque o que está rolando, né? Essa guerra de narrativas tem, inclusive, né? Como eu tinha já dito antes, sendo terreno fértil aí para antissemitismo, inclusive. E como que é em Israel essa conversa sobre os civis em Gaza, mais especificamente, João? Como que esse ponto, né, mais sensível tem sido tratado aí também? Amanda, deixa eu só fazer um comentário sobre as redes sociais antes, eu vou entrar nesse Claro, ponto claro. que você tocou. Nas redes sociais, eu bloqueei um monte de gente que comentava qualquer postagem minha, ou que compartilha postagens minhas com o título de desprezo ou de ironização à morte de qualquer pessoa, né? Essas pessoas foram bloqueadas por mim. Enfim, e talvez por isso eu não veja tanto mais isso. Eu vi as manifestações antissemitas, e, enfim, e não só disfarçadas de antissionismo. Assim. Tem uns dizendo que o Hitler não acabou com o trabalho. Teve uma postagem no Twitter, um fio, só de prints de pessoas fazendo apologia ao nazismo, né? E ao Holocausto, na verdade, né? Apologia enfim, ao genocídio dos judeus, que foi assustador, né? Agora, eu vou dizer para você uma coisa: a gente tem a tendência de se incomodar muito mais com a parte negativa do que enfim, de ficar feliz com a parte positiva. E eu estou recebendo muitas manifestações positivas no meu Twitter especificamente. E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que ainda tem muita gente que está com o coração aberto, disposto a olhar para o mundo e entender que existem pessoas que sofrem e populações não podem ser culpadas, mesmo pelos maus líderes que eles escolhem, ou pelo menos não recebem penas tão duras, né? E ainda que recebam castigos duros pelas escolhas erradas que fizeram, isso não é razão para que a gente não se entristeça por esses castigos duros que essa população acaba sendo levada a ter. Então, eu tenho essa percepção de que eu vi mais coisas positivas do que negativas dessa vez. E eu acho que, apesar do antissemitismo que está escondido, as pessoas têm uma tendência em procurar nessas dicotomias o bom e o mal, né, entre esses conflitos. O lado certo e o lado errado. E já faziam isso, por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quando, na verdade, você até pode optar por um lado, né, e dizer esse lado é menos cruel que o outro, esse lado é mais legítimo que o outro, mas você também pode perceber que nos dois lados você tem excessos, ou você tem crimes sendo realizados e você não precisa passar pano para nenhum deles, né? E eu acho que, enfim, acho que aos poucos talvez o mundo possa ensinar essa lição para a gente. É importante que a gente, ainda que seja insuportável, principalmente para nós como judeus, né, temos que praticamente assinar um tratado de que, olha só, antes de tudo eu quero deixar claro que eu me solidarizo com o povo palestino, que eu condeno tal e tal e tal coisa, e agora eu quero falar sobre o ataque que meu povo sofreu, né? Isso realmente incomoda. Mas se eu não tivesse no lugar de judeu nessa situação,
Eu acho que eu também estaria vendo coisas positivas dessa vez, porque, enfim, eu vejo, realmente, eu estou sentindo uma vibe diferente, ao ver que as pessoas têm coração e ao ver que essas imagens sendo passadas por aí, elas realmente sensibilizam as pessoas como deve ser. Agora, sobre a sociedade israelense, entrando na tua pergunta, olha, eu vou te falar uma coisa, há 10 anos mais ou menos, 9 ou 10 anos, eu entrevistei para o Conexão Israel o Mossi Raz, que foi o presidente do movimento Paz Agora, Shalom Arshav, também foi deputado pelo Meretz 2 vezes. E naquele momento ele não era deputado, ele estava só liderando alguns projetos enfim, de diálogo entre judeus e árabes. Enfim, eu bati um papo com ele sobre o conflito atualmente, sobre as perspectivas dele de resolução do conflito, né? E ele bate numa tecla que os grupos de diálogo eles têm muito forte, de que existem 2 conflitos, que é o conflito político, que só pode ser resolvido por meios políticos, e o conflito social, porque enfim, o conflito militar, a esquerda não acredita que dessa maneira a gente vai resolver o conflito. E ele falou que a gente tende muito a se apegar no conflito político e exigir dos nossos líderes que resolvam a situação toda sozinhos. Okay? Mas, enquanto a sociedade não estiver empenhada nessa resolução do conflito, os nossos líderes não vão refletir a vontade da sociedade. E ele deu um exemplo sobre os meios de comunicação. Ele disse o seguinte: na época da primeira intifada ou dos acordos de Oslo, os principais jornais israelenses direcionavam todos os dias entre 4 e 6 páginas para o conflito. E em momentos de crise, até 8 páginas. Hoje, você pega os jornais, ele me falou isso em 2013 e 2014. Hoje, você pega os jornais e eles te dão entre meia e 1 página para questões relacionadas ao conflito. E eu digo para vocês que em 2023, antes dessa guerra, a maioria dos jornais em Israel não direciona absolutamente nada para o conflito. Eles não dizem o que está acontecendo, não falam sobre o que acontece em Gaza, não falam sobre o que acontece na Cisjordânia. Quando tem um atentado, obviamente, falam sobre o conflito. Quando tem alguma tensão nos territórios, falam. É verdade que no último ano aconteceram tensões quase diárias, né? Mas até 2021, por exemplo, entre 2014, 2021, 2015, 2021, foi muito pouco o que apareceu nos meios de comunicação, cada vez menos. E isso, se a gente nem sabe que está acontecendo alguma coisa do outro lado, se a gente já não conhece as pessoas, que os palestinos mal podem entrar em território israelense, e a gente também mal pode entrar, não sei se vocês estão escutando, mas está passando agora um caça bem em cima de mim, bem perto, na verdade, o barulho está bem forte, pode ser que esteja influenciando aqui no som. Mas se a gente não conhece os palestinos não conhecem os israelenses. Os palestinos hoje em dia não falam hebraico. Antigamente, até 20, 30 anos atrás falavam. A gente não fala árabe, né? O árabe dentro da sociedade judaica israelense é muito frouxo, perto do que já foi também. A gente não tem convívio com eles. E se você não conhece o outro lado, você trata eles por números, você trata eles por representatividade, né? De como a mídia quer mostrar, e você acaba só dando manchete para eles quando tem atentado, quando tem violência, eles viram os agressores, do mesmo jeito que a gente também vira os agressores para eles, sendo que eles, lamentavelmente, convivem conosco como agressores mais vezes que a gente com eles, especialmente os da Cisjordânia. Mas, enfim, então, o que eu vou te dizer é que, com muita tristeza, eu digo isso para você, a gente, hoje em dia, construiu uma sociedade que não tem sensibilidade ao sofrimento palestino. Não porque as pessoas odeiam os palestinos e querem que eles sejam exterminados. Isso a gente não escuta aqui em Israel, talvez em marcos da extrema-direita, enfim, isso até ser escutado, mas publicamente ninguém fala isso, nem meio fechado. Eu nunca escutei isso mesmo de pessoas de direita, mas não existe. Enfim, existe um processo de desumanização do outro lado, não no sentido de que eles não são humanos, mas no sentido de que eles são números, né? A gente fala dos palestinos como se a gente estivesse falando, sei lá, das pessoas que vivem, enfim, não sei, em Camboja. Só que eles estão aqui do nosso lado, eles fazem parte da nossa vida, e eles vivem sob um regime de ocupação ou de bloqueio que tem muita participação do nosso país nisso, e a gente trata eles como se fossem números que eventualmente se transformam em terroristas e atacam a gente, né? E isso faz com que as pessoas percam totalmente a sensibilidade sobre a questão palestina, sobre o povo palestino. Então, você conversa com o israelense do mainstream, ele vai falar, olha, óbvio que eu não quero que inocentes percam a vida, mas se a gente não combater o Hamas agora, a gente não tem o que fazer, e de que maneira a gente vai combater o Hamas sem que morram inocentes? Isso, quando você fala isso dessa maneira e com essa frieza, é porque você não está vendo aquelas pessoas como pessoas, né? E você, obviamente, que o israelense ele se vê como o lado certo da história. O Hamas é um bando de animais, e a gente, se os palestinos estivessem dispostos a abrir mão das armas e negociar com a gente, eles já teriam paz há muito tempo. Okay? Enfim, isso também é uma falta de visão do outro lado, de quem não entende que a situação, enfim, que são mais de 50 anos de ocupação, faz com que os palestinos vejam a gente como as pessoas que estão dispostas a colocar eles em situações subhumanas
para manter a nossa segurança, ainda que a gente saiba que eles estão vivendo numa situação dessa, e com toda a opressão que eles passam de diversas maneiras. E isso, o israelense não tem essa compreensão, e ele vive em negação em relação a essa questão, né? Ele acha que, então você que está preocupado com isso, vai lá morar na Cisjordânia, com aqueles terroristas, eu conheço, porque é óbvio que a gente aqui tem uma posição moralmente superior. Olha só o que acontece se a gente abre as fronteiras, entram os terroristas aqui e matam a gente. Enfim, e aí é triste dizer isso, e eu não estou julgando os israelenses, eu vou dizer isso abertamente, eu não estou julgando, porque uma situação também de um povo, e aí eu vou entrar aqui na parte que eu comecei essa conversa com vocês, né? Esse trauma nacional, okay? As pessoas precisam entender que Israel foi fundado à luz, enfim, 3 anos depois do Holocausto. 3 anos depois da maior tragédia da história do povo judeu, se cria o Estado de Israel, com a mensagem que é a seguinte: isso não vai acontecer de novo com a gente, porque o Estado não vai permitir que isso aconteça. E isso, enfim, esse tipo de trauma, esse tipo de sensação de que querem exterminar a gente, e é verdade, foram sei lá, 3 guerras que Israel teve de que inimigos tentaram exterminar o país. Várias outras guerras enfim, que talvez o medo não fosse o país ser exterminado, mas a gente sabia que existia uma intenção do outro lado enfim, de não reconhecer, de não dar legitimidade a esse Estado. E até as intifadas, e principalmente a segunda intifada, e as ações do Hamas e dos outros grupos palestinos, eles também vêm de um lado de não aceitação do israelense aqui e um combate através das armas. Então, eu não posso julgar o israelense, que já nasceu sob esse trauma do Holocausto, da expulsão dos países árabes, do antissemitismo de 2000 anos, né, para dizer o seguinte: cara, vamos humanizar o outro lado, quando o outro lado, enfim, é hostil, né, há 100 anos, né, com a presença judaica nessa região. Okay? Mas eu faço um esforço para não fazer a mesma coisa com os palestinos. Né? Eu, particularmente, eu posso cobrar isso de todos os israelenses? Eu não posso cobrar isso deles. Okay? Eu gostaria de que as organizações civis do país e que o Ministério da Educação eles fizessem esse trabalho, porque eu acho que isso é fundamental para que a gente possa resolver o conflito. Porque enquanto a gente desumanizar o outro lado, enfim, conscientemente ou não, isso nunca vai ter solução. A menos que ela venha por uma pressão externa, por uma exigência externa, que também vai ser traumático. E, enfim, eu gostaria que a gente conseguisse se entender de alguma maneira com os palestinos e resolver essa questão, como diz o Amos Oz, né, através de um divórcio, que os dois lados nunca estão olhando para a cara um do outro e sorrindo, porque o divórcio é sempre traumático, mas você faz um acordo e com o passar do tempo a relação pode vir a ser amigável. Enfim, acho que falei demais, mas acho importante enfim, como é que se diz isso? Reflexão. Essa reflexão, essa distopia que eu fiz agora. Não, acho que foi ótimo, João, e eu acho que isso também leva a um comentário que você fez antes, que é que a guerra não torna ninguém melhor. Então, como a gente sempre fala, né, campo de concentração não é escola de direitos humanos, uma guerra não faz as pessoas mais empáticas, uma guerra gera ódio, uma falta de resolução para o conflito só torna a situação ainda pior e mais sem empatia. Então, também é muito fácil você julgar estando do outro lado do oceano sem ter bombas e sirenes o tempo todo. Então, isso também é importante de ser colocado em perspectiva de certa forma. João, tá ficando tarde aí, né? Mas a gente quer te agradecer mais uma vez por ter conversado com a gente. É sempre um prazer ter você aqui. Então, a gente conversou com o João Miragaia, que é historiador, colaborador do IB, mora em Israel desde 2009. E também fica aqui a dica para vocês acessarem nas redes sociais do IB, pelo nosso Linktree no Instagram ou pelo nosso site, o nosso novo FAQ, Perguntas e Respostas sobre o conflito entre Israel e Palestina, que é um material produzido pelo IB com um apoio enorme do João, que é o autor dos textos. Então, João, muito obrigada por todo o apoio sempre. Seja sempre bem-vindo ao E Eu Com Isso. Obrigado, Anitta. Enfim, é um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos torcer para a próxima vez sem ocasiões melhores. Ai, por favor, que você retorne com uma ocasião bem melhor, né? Que não essa de guerra. Muito obrigada, João, pela sua participação. E para quem está ouvindo a gente e quiser mandar uma mensagem, é só escrever para o Eu Com Isso, @institutobrasilisrael.org. Estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.